Eu posso. Por favor, coloque o fundo, aleluia. Aí, vamos abaixar aqui. Vai pra cá, Vá. Glória a Deus. João capítulo 9. Louva a Deus pela oportunidade que Ele me concede. Louva a Deus pela vida do anjo da igreja, pela confiança que me dera. Quem achou João capítulo 9? A partir do versículo 1. João capítulo 9. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos trabalhar no tema nesta noite, que assim diz: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras. Glória a Deus. Você não pode se assentar glorificando o Deus Todo-Poderoso? Motivo de muita alegria estar aqui para ministrar a poderosa palavra de Deus. A palavra que nós lemos aqui, irmãos, a falar acerca de um homem que era cego desde o seu nascimento. E o tema da campanha de quarta é: glória a Deus, rompendo ocultas pelo poder. Glória a Deus. A palavra é uma mensagem de cura, que Jesus estava passando por certo local, glória a Deus, perto de um tanque, por nome de Siloé. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio cumprir a missão. E qual era a missão de Jesus? Isaías capítulo 61. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus e me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para repreender o diabo, porque estava oprimindo muitas almas. A missão de Jesus, irmãos, foi pregar as boas novas, que é o Evangelho. Evangelho significa boas novas. E nós vamos trabalhar no tema nesta noite. Tema bastante forte. E que eu compreendo, irmão, é que Jesus não veio somente para morrer pela humanidade. Jesus veio sim morrer pela humanidade, nos dar liberdade e nos dar salvação por meio da fé nele e no nome dele. Só que a Bíblia diz também que Jesus Cristo veio também para outro propósito. E qual foi o propósito de Jesus Cristo? 1 João capítulo 3, versículo 8. A Bíblia diz assim: quem peca, ou melhor, quem comete pecado é servo do pecado. Porque quem é nascido de Deus não peca. O diabo peca desde o princípio, aleluia, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Por isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer todas as obras do diabo, aleluia. Então, irmãos, nós sabemos que através da Bíblia, algumas doenças que as pessoas pegaram
Se você for estudar o Evangelho, segundo escreveu Lucas, você vai perceber que havia um jovem hidrópico. Aleluia, tinha o seu corpo atrofiado, mas ali não era enfermidade, ali era um espírito maligno que estava se apossando do corpo dele. Aleluia. Havia também uma mulher que andava encurvada, 18 anos, e nós sabemos que ali não era problema de coluna, nem no seu nervo ciático. Ali era um espírito maligno que estava se apossando do corpo daquela mulher. E quando Jesus entrou no templo, um dia de sábado, Jesus chamou ela e disse: pode endireitar. Aleluia. E Jesus repreendeu o diabo. Então, irmãos, pela Bíblia Sagrada eu compreendo que Satanás, ele opera em algumas pessoas através de doença, porque tem pessoas que atribuem as doenças dizendo que é enfermidade, aleluia, dizendo que isso é natural, aleluia, que isso é normal para o ser humano. Mas nós que lemos a Bíblia e conhecemos o mundo espiritual, nós entendemos que o diabo, ele opera em várias formas, aleluia, até mesmo em algumas religiões, aleluia. Satanás, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, aleluia, que ele se transfigura até em anjo de luz, e os seus ministros como os ministros de justiça, aleluia. Se um homem de Deus ou uma mulher de Deus não estiver na fiação com Deus, a pessoa pode passar desapercebido e dizer que tal coisa é de Deus, sendo que é do diabo, aleluia, dizendo que ali é de Deus, sendo que ali é o próprio Satanás. Então, irmão, se nós não tivermos os olhos abertos, nós seremos enganados, mas em nome de Jesus Cristo, aleluia, Deus abriu os nossos olhos por meio da fé em Cristo. Eu creio que aqui tem crente que está ligado, aleluia, e já está entendendo a mensagem que eu vou trazer. E a Bíblia diz que fala acerca de um homem, e este homem que nasceu cego, aleluia, eu posso compreender, eu posso dizer, não afirmar, aleluia, eu posso dar aqui uma sugestão, aleluia, ou supor que este homem, ele desde o seu nascimento possuía uma doença por nome de glaucoma, aleluia, que é nos olhos, que pode também, aleluia, atingir as vistas, aleluia, essa parte aqui do globo ocular do olho do homem, aleluia, o glaucoma, ele faz também, aleluia, o nervo dos olhos, aleluia, torcer, aleluia, e a pessoa não pode mais enxergar. Imagina aí a vida que este homem tinha. Vamos voltar aí a somente 2025 anos atrás. Imagine aí os pais deste homem aqui, aleluia, dando a luz, a sua mãe dando a luz, enquanto gera este homem. A Bíblia não diz o nome deste homem. Glória a Deus. Imagine aí, aleluia, ele com 1 ano, passa 2 anos, passa 3, passa 4, aleluia. Aí quando chega no 4º ano de idade deste homem, ele aprende a falar, aleluia, porque lá em Israel, glória a Deus, uma criança de 7 anos já sabe mais ou menos 600 leis, ao todos é 613. Imagine aí, este homem, este menino com 4 anos, aleluia, na sua cama ou no seu berço, aleluia, dizendo para sua mãe: mãe, acende a luz. Só que a luz está acesa, aleluia. Ele grita de novo para sua mãe ou para o seu pai, aleluia: mãe, acende a luz, porque está escuro. Só que a mãe brada da cozinha da sua casa dizendo: eu já acendi, filho, aleluia, você não está vendo? Mas mãe, eu não estou enxergando, está escuro, acende a luz. Imagine a aflição deste menino desde criança, aleluia. Aí ele grita: mãe, eu não estou enxergando, está escuro, acende a luz. E a partir deste momento, os seus pais descobriram que ele, aleluia, nasceu cego. Glória a Deus. Aí, irmãos, vai passando o tempo, eu creio que os seus pais levaram ele, aleluia, para o médico, aleluia, para o oftalmologista. Glória a Deus. Eu creio que os seus pais levaram essa criança a algum ritual, glória a Deus, que nesta época, glória a Deus, quando ele era pequeno, Jesus ainda não havia se manifestado nesta terra. Então
os seus pais que não serviram a Deus, que não serviram a Jesus Cristo, glória a Deus, levaram seu filho, até mesmo fizeram certas coisas, aleluia, só que não deu certo, porque a sua cegueira era desde o seu nascimento. Só que, irmãos, eu creio que a partir dos 30 anos deste homem, a Bíblia diz, e passando Jesus, aleluia, viu este homem pedindo esmola, aleluia, e Jesus disse para aquele homem, aí a Bíblia diz que antes de Jesus, aleluia, falar com ele, Jesus cuspiu no chão, untou o lodo com a sua saliva, aleluia, e colocou nos olhos daquele homem. Engraçado, irmãos, é que Jesus Cristo não falou assim, ó, seja curado, aleluia. O engraçado é que Jesus não falou, eu te dou a cura agora, torne a ver novamente, aleluia. O engraçado é que a cura deste homem não foi a semelhante de Bartimeu, aleluia, porque Jesus perguntou para Bartimeu, o que queres que eu faça? E ele diz que eu veja, aleluia. Só que Jesus foi diferente com este homem. Jesus pegou a sua saliva, cuspiu no chão, aleluia, e pegou aquele lodo, aleluia, e passou nos seus olhos e mandou lavar, aleluia, no tanque de Siloé, que significa enviado, aleluia. Quando aquele homem foi lavar, aleluia, os seus olhos naquele tanque, ele já voltou enxergando, aleluia. Eu vou repetir de novo, só para ver se você está entendendo o que eu estou falando. Quando Jesus colocou aquele lodo nos seus olhos, aleluia, e mandou ir para o tanque de Siloé, e aquele homem foi, aleluia, lavou os olhos, aleluia, e quando ele lavou, aleluia, ele passou a enxergar. Quando passou a enxergar, aleluia, aquelas pessoas, irmãos, que viram ele cego, que viram ele, aleluia, pedir esmola, aleluia, um dia viu ele cego, agora está vendo ele enxergando, aleluia. E eu creio, amada igreja, que esta cegueira aqui, o inimigo tem se apoderado, aleluia, para atrofiar este homem, aleluia. Quantas pessoas no século que nós vivemos, o diabo tem oprimido, o diabo tem se apoderado, aleluia, na família, glória a Deus. Eu sei que algumas famílias aqui, irmãos, aleluia, tem uma pessoa que possui uma doença, aleluia, é aposentado, aleluia. Só que tem pessoas, irmãos, que pensam que é doença normal. O diabo também, ele se apodera em pessoas através de enfermidade, aleluia, através de doenças. Só que Jesus Cristo olha para aquele homem, aleluia, sentiu compaixão, oh glória a Deus. Só que Jesus, irmãos, usou de misericórdia, e os seus discípulos olham para Jesus e perguntam, quem pecou, mestre, este ou seus pais, para que nascesse cego, aleluia. Na lógica daqueles discípulos, aleluia, aquele cego nasceu daquela forma porque ele havia pecado, ou seus pais, na lógica daqueles discípulos, pensavam assim, a maldição dos pais pegou nele, aleluia, a maldição dos seus antepassados pegou nele. Só que Jesus diz, nem ele e nem seus pais, mas foi para que a glória de Deus se manifeste, glória se manifeste neste homem, aleluia. Eu estou pregando esta noite, oh glória a Deus, para um povo, oh aleluia, aleluia, que até pensam assim, aleluia, não tem mais jeito, Deus, por quê? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Eu venho para, oh glória, eu venho para dar com toda a autoridade, para dizer assim, não se preocupe, porque este mal que está acontecendo aí é para a glória do nome de Jesus. Tu não está entendendo agora, tu não está compreendendo agora, mas tu lembra que eu falei no começo, quem peca é servo do pecado, porque o diabo peca desde o princípio e ele não se firmou na verdade. Para isso, o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? Para isto, então para isto o quê? Para desfazer, ai meu Deus, aleluia, até, oh glória. Eu me lembro que eu estava na praça da Malhação, aleluia, e
havia um jovem sentado. Eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, eu estava com a Bíblia na mão, eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, evangeliza aquele jovem. Aleluia, eu falei, eu vou lá agora. Aleluia, quando eu sentei do lado dele, eu perguntei assim, tu conhece a Jesus? Aleluia, ele disse, eu sou adventista. Aleluia, eu falei assim, você não entendeu o que eu perguntei? Tu conhece a Jesus? Aleluia, ele parou, olhou para mim. Aleluia, o que é que você está me perguntando? Eu comecei a pregar para ele, ele disse assim, aleluia, lá ele, glória, vai para muitas igrejas, canta, recebe oportunidades, aleluia, só que ele faz parte, aleluia, do candomblé, aleluia, e eu tenho um orixá, eu tenho guia, aleluia, Oxóssi, glória a Deus. Aí eu fui ousado para perguntar para este jovem, aleluia, até esses dias eu vi ele, eu perguntei assim, me responda com toda sinceridade, por favor. Eu falei assim, lá aonde tu dança, aonde tu pula, me fala uma coisa, quando fala o nome de Jesus lá dentro, o que é que acontece? Ele olhou para mim com a placa de zóio e disse assim, quando o nome daquele que está lá em cima, aleluia, cita lá dentro, todos têm que se prostrar, aleluia, todos têm que se prostrar, porque irmão, porque o nome dele está acima de todo nome, o nome dele está acima de todo nome. Só que está compreendendo, por favor, abre a boca para a glória aí, irmão. Quando aquele homem recebeu a cura, os fariseus ficaram emburrados, ficaram apirambados. Aleluia, quem te fez isto? Logo hoje, dia de sábado, aleluia, ele disse, um homem chamado Jesus me disse, lava-te no tanque de Siloé. Aleluia, eu era cego, agora eu vejo. Aleluia, oh, glória a Deus, ele vai. Outras pessoas perguntam, quem te fez isto? Aleluia, algumas pessoas olhavam para ele, pensavam que não era ele, porque não estava acreditando no milagre que havia acontecido. Oh, glória a Deus, só que a Bíblia diz que os fariseus chamam ele para dentro do templo, aleluia, e pergunta, quem te fez isto? Aleluia, tu não era cego de nascença. Ele falou, eu era, aleluia, mas um homem, por nome de Jesus, mandou lavar meus olhos no tanque de Siloé, aleluia, eu era cego e agora vejo, aleluia, oh, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que os fariseus mandam buscar os seus pais, aleluia, a sua mãe e o seu pai, aleluia, para perguntar se ele havia nascido cego mesmo, é de verdade, aleluia. E quando pergunta para os seus pais, olha, e diz assim, este é o vosso filho, aleluia, responde, sim, é o nosso filho. Ele era cego mesmo de verdade? Sim, é desde o nascimento, mas eu não estou entendendo o que aconteceu com ele, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. A mãe abre a boca e diz assim, ele tem idade, aleluia, para responder os seus atos, perguntai a ele. Aí os fariseus tornam a perguntar para ele de novo, quem foi o homem que curou você? Foi o homem por nome de Jesus, aleluia, que eu era cego e agora me curou. Quando ele diz que foi Jesus que curou ele, os fariseus dizem, aquele homem é pecador, porque curou no dia de sábado, está quebrando a lei de Moisés, está fora da lei, aleluia. E quando ele sai, para de interrogar o homem sai daquele templo, e quem está na frente dele? Sabe quem está na frente dele agora? Oh, meu Deus! O homem para na frente dele e faz uma pergunta: crês tu no Filho de Deus? Olha a pergunta que Jesus fez para ele: crês tu no Filho de Deus? Aleluia. Ele diz: creio sim, Senhor. Aleluia. Quem é este? Aleluia. Jesus diz: aquele que tu tem visto e que falam agora. Aleluia. Ele se
acredito é que o diabo tenha, aleluia, operado na família deste homem. Oh, glória a Deus, porque o diabo sabia o que Jesus ia fazer na vida dele, que ia trazer a cura, que ia trazer o milagre. Aleluia. Quantas pessoas pensam assim: ah, meu parente está no tráfico, meu parente está com arma na mão, meu parente dorme no mangue, aleluia, não tem mais jeito. O que eu espero agora, aleluia, a polícia matar, é os bandidos matar, aleluia. O diabo está furioso, o diabo quer tragar minha família, mas nesta noite, aleluia, oh, glória a Deus, eu estou pregando para a igreja de verdade, que crê na palavra de Deus, aleluia. A Bíblia faz questão de dizer no livro de Atos, capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo, é tu e a tua casa. Amada igreja, o diabo não brinca de ser diabo, aleluia. O diabo, desde o princípio, ele tem transgredido a lei de Deus e ele tem perseguido a igreja de Deus. Só que a Bíblia diz, Jesus abre a boca com toda a verdade. Mateus capítulo 16, versículo 18, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. É contra ela, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, vou bradar bem forte. Sabe o que? Aleluia, a pomba gira não tem poder para te destruir, o tranca-rua não tem poder para trancar a tua casa, aleluia. A Maria do Lampo não tem poder para acabar com você. Sabe por quê? Porque a glória de Deus se manifestou na tua vida. Quem crê nessa palavra, por favor? Meu Deus, no ano de 2019, este jovem aqui estava com umas 6 jovens, 6, em uma rua aqui perto da Praça da Malhação. E de longe, aleluia, eu vi uma mulher, glória a Deus, vestida de branco, e o seu pescoço tinha muitos terços. Ela olha para mim, glória a Deus, pensando ela que eu era o líder daquele grupo. Ela olha para mim e diz assim: ó, filhos, aleluia, venha para a minha casa, porque eu tenho comida para te dar, aleluia, e eu faminto de fome, aleluia. E os jovens que estavam comigo disseram assim: vamos, aleluia. Quando a gente entra em uma casa, logo em cima da casa tinha uma bandeira branca, aleluia. Eu, glória a Deus, olhei para um canto, olhei para o outro. Quando olhei para em um lugar que tinha prateleira, eu vi lá orixás, aleluia. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu vi lá um caldeirão cheio de vatapá, aleluia. Eu fui ousado na casa dos outros para olhar o quintal pela janela. Quando olhei lá, irmãos, aleluia, eu vi lá sal grosso no chão, aleluia, sal grosso dentro do quintal, aleluia. Ela disse assim: pode sentar vocês aí, aleluia. Todo mundo senta, aleluia. Havia 7 jovens, 7 comigo. Quando a gente sentou, aleluia, ela pegou as suas vestes, glória a Deus, botou um prato no meio, aleluia. A gente arrodeado lá no meio, aleluia. Ela olha para a gente: não se preocupe, não fique com medo, aleluia. Quando, irmãos, ela chega com a sua roupa toda branca e os seus terços, ela fecha os olhos. Naquela época eu não entendia quando a pessoa, o olho, a bola preta subia e só ficava branca. Eu não entendia que a pessoa estava manifestada, aleluia. A bola preta dela subiu, só ficou a branca, aleluia. Quando ela chega, aleluia, fica no meio da roda, rodando lá, rodando. Quando ela roda, ela fazia uma oração dizendo: lá ela tem 7 espadas de Ogum, aleluia. Sem entender, aleluia. Eu falei: que hora vai sair um prato, aleluia. Oh, glória a Deus. Havia um jovem naquele lugar que pegou 7 pratos, aleluia, e mais um que vai durar, que vai dar 8. Quando pegou lá, caprichou no prato, meu Deus, comi o vatapá, comi o caruru, comi a carajé, aleluia. Só não bebi vinho. Quando acabou, irmãos, aleluia, o diabo pela boca dela lançou uma promessa dizendo assim: ó,
dezembro, um homem chamado Jesus disse: eu te faço a promessa também. Aleluia. E Jesus me resgatou. Aleluia. O diabo pode pelejar, o diabo pode pular, pode rodar, só que a promessa que Deus tem na tua vida, a pomba gira não pode quebrar, o tranca-rua não pode quebrar, a Maria Mulata não pode quebrar. Andrevaldo, o meu nome foi oferecido pela minha família, e daí, rapaz, o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. E nesta noite eu liberei uma palavra profética para você. Aleluia. Essa cadeia oculta que está operando aí está sendo quebrada agora, está sendo quebrada agora, está sendo quebrada agora. Rompendo cadeias ocultas pelo poder de Deus. Meu Deus, é forte. Só o poder de Deus quebra cadeias ocultas. Olha o que está falando, ocultas. Não está exposto, não está à tona, está escondido. Está ou no pano branco ou no pano preto. Por que isso, Andrevaldo, pano branco? Porque pano branco está tapando, está escondendo. Olha aí. Mas Jesus está tirando o pano hoje. Aleluia, Jesus está tirando o pano hoje. Aleluia, não tem pano branco, não tem pano preto. Jesus vai trazer a tona, rapaz. Jesus vai trazer a tona. Aleluia. E Ele está desfazendo todo mal. Amada igreja, aleluia, compreendi pela Bíblia Sagrada em um texto que Jesus havia quebrado uma obra oculta do diabo. Aleluia. Como assim, Andrevaldo? Você lembra? Ou se você não receber essa revelação, aleluia, eu brado mesmo assim. A Bíblia diz, irmão Adenilton, no livro de Lucas, capítulo 7, quem lê a Bíblia já vai saber como eu vou falar. Versículo 11, a Bíblia diz que havia uma cidade por nome de Naim, e nesta cidade havia um povoado, e neste povoado havia uma viúva, aleluia, glória a Deus, que havia perdido seu marido, aleluia, só que agora ela perdeu seu filho, oh glória a Deus, oh mulher que estava desamparada, aleluia, mulher que estava triste. Mas eu me lembro de uma passagem que Deus disse na lei de Moisés, que Ele cuida dos órfãos e das viúvas. Oh aleluia. Tiago capítulo 1, a Bíblia diz que a religião de Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. E Jesus neste dia, igreja, aleluia, resolveu visitar Naim. Aleluia, meu pai amado. Quem conhece Taperoá? Quem conhece Taperoá? Todos? Conhece, né? Pronto. Oh glória. Vocês sabem que em Naim o cemitério não era templo, era fora da cidade, sim ou não? Sim? Sim ou não? Então para Jesus entrar na cidade de Naim, passou primeiro pela onde? Pelo cemitério. Só que lá naquela cidade tinha um defunto que estava indo para ser enterrado. Oh glória! Só que, irmãos, tem coveiro, oh glória, que fica orando para vir mortos, para ele ganhar dinheiro por cada cova. Porque se não tiver nenhum morto, ele não ganha dinheiro. Aleluia! Só que nesse dia o coveiro não ganhou dinheiro. Aleluia! Porque Jesus antes de entrar na cidade, Jesus foi lá no cemitério. Aleluia! Jesus passeou no cemitério. Aleluia! Eu imaginando assim. Aleluia! Jesus disse para o coveiro: hoje tu não ganha dinheiro, hoje tu não vai ganhar nada. Por quê? Porque eu vou entrar na cidade. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que vinha, aleluia, um defunto e uma multidão. Acreditem nisso, por favor. Aleluia! Quem lembra aqui de Itaperoá, quando você está saindo de Graciosa para entrar em Itaperoá, aleluia, como a mensagem que é: bem-vindo a Itaperoá. Aleluia, eu imagino lá o nome lá na cidade, no portão de Naim, bem-vindo à cidade de Naim. Eu imaginando Jesus olhando para aquele tema lá, bem-vindo à cidade de Naim. Oh glória a Deus. Só que Jesus, quando entra na cidade, ele manda parar o corpo e disse para aquela mulher: não chores. Aleluia.
Bíblia diz, irmãos, oh, glória a Deus, que aquele menino, Calaio, Chodanabara, Porebereia, levanta a bacana súria, aleluia, eu imaginando aqueles homens que estavam segurando a alça do caixão, pararam olhando para Jesus. Quem é este homem que tem essa autoridade para dizer, para e não chora, aleluia? Jesus toca no caixão. Glória a Deus. Aleluia. Levanta, levanta, levanta. O que eu fico intrigado é aonde estava a alma daquele jovem. Porque se fosse no inferno, será que a Bíblia está errada? Para Jesus tirar uma alma do inferno, ele pode sim. Para Jesus tirar uma alma do inferno e tornar de novo, eu não creio. Eu creio que a alma dele estava no paraíso. Eu imaginando Jesus olhando para um jovem dizendo, levanta-te por favor, oh, glória. E a alma lá do paraíso, no seio de Abraão, ouve a voz do Nazareno e diz, rapaz, eu conheço essa voz, aleluia, rapaz, está chamando a minha alma. Eu imaginando lá um varão de branco se põe do lado daquela alma e diz assim, rapaz, tu tem que ir agora, porque quem está mandando não tem autoridade, aleluia. O anjo pega naquela alma e desce para a terra, chega naquele corpo e coloca a alma dentro do corpo. Glória a Deus, quando coloca a alma dentro do corpo, irmão Paulo, aleluia, a voz brava levanta, aleluia, jovem, oh glória a Deus, e o jovem, ó, abre o olho, aleluia, o ouvido agora passa a abrir, aleluia, aquela palidez que ele estava volta ao normal, o sangue começa a circular, aleluia, e o diabo caiu por terra, porque o diabo queria ver, sabe o que? O diabo queria ver aquela viúva desviada, queria ver, aleluia, massacrada, destruída, mas o diabo caiu por terra, por quê? Porque Jesus passou hoje na igreja apostólica, semear, aleluia, o diabo estava dizendo, aleluia, eu vou acabar com o casamento dela, não vai não, porque o casamento dela pertence ao Nazareno, aleluia, eu vou acabar com a família dele, não vai, porque a família dele pertence ao Nazareno, não vai. Aleluia, meu amado. Aleluia. Meu Deus, quebrando cadeias ocultas pelo poder de Deus. Jesus curou aquele cego, e além de curar, Jesus deu logo conhecimento para ele. Quem percebeu no capítulo 9, você lê depois em casa, e os fariseus falam assim, ó, quem te curou? Jesus. Desde quando o mundo é mundo, nunca ouviu que um cego de nascença havia curado. Isso ele estava ensinando. Aí os fariseus dizem, tu és nascido todo em pecado e quer ensinar a nós. Mas é isso que Jesus faz. Jesus ele cura sem deixar cicatriz. Mas tem pessoas que Jesus ele deixa lá marca, sabe para quê? Porque quando a pessoa olha para a marca, vai lembrar do que aconteceu. É por isso que esse espinho Jesus não vai tirar. Oh meu Deus, tira por favor, não aguento mais. Não vai tirar não, filha. Jesus não vai tirar não. Oh Deus, tira por favor, não estou suportando. Eu não aguento mais essa pedrada. Jesus vai deixar essa pedrada assim, porque se você não se lembrar do que ele fez na tua vida, aleluia, o teu nariz cresce, a soberba cresce. É por isso que Deus deixa o espinho na carne até o nosso Jesus. Ele não perdeu as marcas dos cravos. Para quê? Aleluia, para a igreja olhar para ele e diz, foi ele, o Messias, que morreu e ressuscitou. Aleluia, oh glória a Deus, as marcas a nossa história, amada igreja. É por isso que o diabo fica furioso, que ele se exploda no quinto dos infernos. Sabe por quê? Porque o que ele queria era ver você depressivo, bebendo e tal, assim
nós. Aleluia, está repreendido. O que o diabo queria ouvir de você era: meu Deus, por favor, traga aí mais 5. Hoje eu estou bravo. Traga mais. Ele queria ouvir de você: hoje eu quero um corote. Hoje eu quero uísque. 51, traga. Quero saber de nada hoje. Ele queria ouvir isso de você. Aleluia. Mas ele caiu por terra. Aleluia. Porque em vez de ouvir isso, sabe o que ele está ouvindo da tua boca? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isso entristece o diabo. Sabe por quê? Porque ele fica furioso. Ele fica furioso porque ele queria matar você, queria acabar você. Mas ele não pode te acabar, porque na tua vida tem as marcas da cruz. Na tua vida tem as marcas da cruz. Abre a boca para glorificar o nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida. Eu profetizo na sua vida que esse demônio que está te atormentando vai cair por terra agora. Não é hoje, porque hoje é uma possibilidade de ser daqui a 2 horas, de ser daqui a 3 horas. É agora. Esse demônio que sempre vem te atormentando se corta, ele não vai ver. Se corta, se mata. Aleluia. Tu não presta. Tá vendo que ninguém liga pra você? Quando tu morrer, quando tu estiver no caixão, um bocado de gente vai chorar. O teu povo que está separado vai vir, vai ver todo mundo vendo no seu corpo. Se mata, para que tu presta mais? Tu não presta mais. Aleluia. Pro diabo tu não presta mesmo. Pro Nazareno tu tem valor, Pro Nazareno você tem valor. Pode a tua mãe te desprezar, porque o diabo pode operar nessa área. Não está vendo que tu é rejeitado e rejeitada por todos? Jesus maravilhoso. Sabe o que tu faz? Compra lá um chumbinho, bota lá, ó. Quando tu amanhecer, vai aparecer notícia no Instagram. É assim mesmo. Jovem morre por suicídio. Oh meu Deus. Nesta noite, toda maldição que for lançada contra a tua vida, Em nome de Jesus. nos seus antepassados, Aleluia, Deus. dizendo assim, ó: quando lá ela morrer, ele vai assumir o cargo. Está repreendido. Ela vai assumir o cargo. Meu Deus. Esta profecia foi lançada na boca do diabo, dizendo: quando ele tiver com 7 anos, ele vai ser o macumbeiro mais perigoso da cidade de Valência. Mas nesta noite, glória, eu vim como profeta para te dizer: tu vai ser o crente mais perigoso desta cidade. Aleluia. Tu vai ser a crente mais perigosa nesta cidade. Aleluia. Aí o diabo vai ter medo, glória. Aí o diabo vai ter medo. Não pode acabar. 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 Porque o poder de Deus na tua vida. O poder de Deus na tua vida. O poder de Deus está na sua vida. Por favor, sopre os seus pés agora. Sopre os seus pés agora. Eu ministro na tua vida agora que toda maldição está caindo por terra agora. Toda maldição está caindo por terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Esse é o teu meu filho da cadeira e correndo. Oh, glória. Queria que alguém botasse, por favor. Pode tirar. Não. Aleluia, Jesus. Louvado seja Bota aí, por favor, Cássio.